Oi, gente! O prof hoje vai contar mais uma outra história, só que é uma história de matemática. Tô passando alquinho na minha mão. E aqui na escola, né? É a história do Tangram. Essa história aqui a gente vai estudar nessa página aqui do livro, ó, sobre o Tangram, tá? Antes de estudar, antes de ver essas peças aqui do Tangram, tem uma história, tá? O Tangram é um quebra-cabeça chinês que ele tem 7 peças. Ele foi inventado lá na China, tá? Há muitos e muitos anos atrás, naquela época não existia papel, não existia canetinhas, não existia lápis, né? E então as pessoas não tinham, não existia também, sabe o quê? Máquina fotográfica, celular muito menos, né? Então não tinha como tirar uma foto, não tinha como fazer um desenho, pintar um quadro. E nessa época, lá na China, tinha um rei, né, tipo um imperador, assim, lá da China, que ele adorava o reino dele. O reino dele era imenso, era muito grande. Tinha muitas árvores, tinha muitas montanhas, tinha lagos. E as pessoas, para conhecerem todo o reino dele, levavam dias andando a cavalo, porque não tinha carro também, né? Não tinha nada, bicicleta também não tinha, moto. Então, era o cavalo que existia, né, carruagens, né, charretes, e o cavalo. Então, precisava de muitos dias para conhecer todo o reino dele. E ele tinha uma vontade muito grande de mostrar isso para as pessoas, porque as pessoas chegavam lá no reino dele, os visitantes, e ele contava, porque no meu reino tem isso, porque tem lago, porque tem montanha, porque tem árvore, porque não tem isso, tem aquilo, mas as pessoas não conseguiam ver, ele não conseguia mostrar. Então, teve um dia que ele teve uma ideia, e aí ele pensou assim, eu vou contratar um artista, porque artistas existiam já lá naquela época, né? Vou contratar um artista para fazer um trabalho sobre o meu reino, para fazer um quadro. Mas pensou, como será que esse artista vai fazer esse quadro, né? Porque não tem tinta, não tem, né? Ele não sabia como, mas ele contratou o artista assim mesmo. E aí chegou lá o artista e ele falou, olha, eu preciso que você retrate o meu reino de alguma forma, porque eu preciso mostrar para os visitantes. O artista disse, sim, eu posso fazer isso. E aí pegou uma pedra do formato de um quadrado, né? E com outra pedra ou com carvão, ele pode desenhar as coisas eu vou desenhar as coisas nessa pedra e aí o senhor vai ter como mostrar para os seus visitantes. Muito bem, então, esse artista pegou seu cavalo e foi cavalgando. Cavalgou dias e dias, por todos os dias, por todas as partes bonitas, em todos os dias que ele passava, ele ia lá e registrava em um pedacinho desse quadrado, tá? Ficou lindo, ficou muito bonito, tudo retratado, tudo os mares, os rios, os lagos, as montanhas, tudo retratado aqui nesse quadrado de pedra, né? Então ele achou que já podia voltar. Demorou dias isso, viu, gente? E aí ele foi voltando. No trajeto para casa, para voltar lá pro palácio, para mostrar pro imperador, o que aconteceu? Deu um temporal, uma chuva muito forte, né, com ventos e raios e trovões, e o cavalo se assustou, gente. E aí o cavalo se assustou e levantou as patas para cima, assim. Quando ele fez isso, o artista caiu de cima do cavalo, a pedra dele caiu de cima do cavalo e olha o que aconteceu. Se despedaçou em 7 pedaços. O artista ficou inconsolável, não sabia, e agora o que eu vou dizer para o rei, o que eu vou dizer para ele agora? Ele me contratou para fazer isso e agora o que eu vou dizer? Juntou as peças todas de qualquer jeito, juntou tudo, aí o cavalo já estava melhor, a chuva já estava melhor, já tinha passado um pouco e ele foi embora. Chegou lá no castelo, né, no palácio do imperador, e chegou lá chorando já, porque o
o artista... Ai, tem um cabelinho aqui me incomodando. Porque o artista era muito emotivo, assim, né? Ele era muito sensível, ele chorava mesmo, por qualquer coisa. Imagina isso, né? Ele tinha sido contratado para fazer um trabalho e aí aconteceu isso. A obra dele que levou dias para fazer. Chegou lá no palácio chorando. Olha só o que aconteceu. Tava tudo tão bonito. Eu tinha pintado tudo, eu tinha desenhado tudo. Olha, o senhor pode ver aqui nessas peças. E o rei começou a virar as peças. E enquanto isso ele chorava. O rei começou a virar as peças assim e foi virando. E foi, olha aqui, ó, ficou, eu consigo ver a montanha, muito bonito o seu trabalho. E começou a mexer assim. Olha, aqui dá para ver um pedacinho de uma árvore, olha só. Ah, que bom que tá ficando o seu trabalho. Ficou muito, tá ficando, né? Ia ficar muito bom mesmo. Olha, aqui dá para ver mais uma parte. E foi fazendo e foi juntando as peças. E foi juntando. E olha o que aconteceu. Ah, que lindo o seu trabalho, ficou magnífico mesmo. Olha só, eu consigo ver tudo. E daí surgiu o Tangram. Ele pensou, então já vai ser duas coisas que eu vou oferecer para os meus visitantes. Primeiro, eles vão ter que montar o quebra-cabeça. Ó, é um quebra-cabeça, hein? Ele vai ter que montar para poder ver o meu reino. E pronto. E assim surgiu o Tangram, que é um quebra-cabeça de 7 peças, tá? Naquela época não era de madeira, né? Esse que a gente tem aqui na escola é de madeira, mas existe de papel também, de papel mais duro. Aqui no livro de vocês vão ter também de papel, mas lá era de pedra, começou como de pedra, tá, gente? E assim é a história do Tangram. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa história. Lá na aula do Meet a gente vai fazer o desenho da história primeiro, né? Do artista, né? O que ele precisou para fazer, para desenhar o reino do imperador lá da China, tá? Tem origem lá na China. E depois, lá na aula, a gente vai fazer alguns desenhos, algumas formas que dá para fazer com essas peças do Tangram, tá bom? Aí tem vários aqui, a gente pode fazer, ó, a gente pode fazer uma casa, ó, com as peças do Tangram, mas a gente pode fazer também um barco, ó, com as pecinhas do Tangram, botar uma vela aqui no barco, ó, a gente pode fazer o barco também, tá vendo? Tem várias coisas que depois a gente vai brincar lá na aula com as pecinhas do Tangram, tá bom? Aqui na escola tem essa caixa aqui, ó, e tem de várias cores o Tangram, ó, tem verde, e aí quando a gente vier pra cá de novo, a gente pode brincar. Ó, cada um pode ter o seu Tangram e montar, tá vendo? Ó, vai montar esse verde também para vocês verem como fica bonito. E é bem fácil de montar o quebra-cabeça. Tem que treinar um pouquinho, tá? Tem que treinar um pouquinho para conseguir montar o quadrado. Vocês viram que o rei lá, o imperador, conseguiu montar rapidinho? E a prof também, ó, já sabe montar, viu? Então essa é a história do Tangram, que é um quebra-cabeça que foi inventado na China e até os dias de hoje é usado. Tudo bem?